Olá, amigos da Paranormal Ataque e do Paranoia Sociedade Anônima. Estamos aqui reunidos mais uma vez para juntos tentar encontrar respostas de mais um grande mistério brasileiro, o caso Elizabeth Berger. Mas antes de começar, vou, como sempre, pedir aquela força para você, que é 100% gratuita, e eu vou pedir o seu like, o seu comentário, e se puder compartilhar, seremos muito gratos. Isso ajuda o canal a crescer e nos motiva a ir atrás de novos conteúdos para vocês. Bom, essa história está ligada ao caso de maior repercussão sobre OVNIs, ou UAPs, que é como os objetos voadores não identificados estão sendo chamados hoje pelos governos do mundo todo, da Operação Prato. É a história que parece estar ligada a Elizabeth, mas não vamos entrar em detalhes sobre a Operação Prato, por quê? Você pode ler o nosso documentário no site do Paranoia Sociedade Anônima, onde ainda está disponível o arquivo que a aeronáutica liberou o link e vai estar lá na descrição. Agora nós vamos nos concentrar na Elizabeth Berger e os motivos que nos levaram para pesquisar sobre ela. Bom, seu nome é Elizabeth Kimini Berger. Ela afirmava que tinha nascido na Suíça no ano de 1947, se naturalizado inglesa e residia em Paris. Ela dizia que sua profissão era estilista. Era uma mulher de 1,60 m de altura, pele muito branca, traços nórdicos e cabelo tão loiro que parecia quase branco. Seus olhos eram de cor azul amendoada e suas roupas não condiziam com o calor do local, porque eram sempre vestidos longos que desciam até os pés e as mangas iam até os punhos, além de ser de uma magreza extrema. Elizabeth diz que escolheu o Pará como primeiro lugar para começar o seu turismo pelo país por acaso, e ela veio justamente durante o acontecimento da Operação Prato. Vamos dizer que realmente foi por acaso e chegando lá, ela fez amizade logo de cara com o barqueiro João Olaya e com a sua intermediação ela comprou a Ilha do Meio. Após a aquisição da ilha, ela visitou todos os seus vizinhos próximos e tentou comprar todas as propriedades sem discutir preço. Sua única exigência é que assim que a compra fosse fechada, os documentos fossem transferidos e os antigos donos com o dinheiro em mãos deviam deixar a propriedade o mais rápido possível e não voltar mais lá. Após a compra, as propriedades ficavam abandonadas, já que Elizabeth nunca foi vista em nenhuma delas, com exceção apenas da Ilha do Meio. Para aqueles que duvidam dessa história, os registros das compras dos imóveis se encontram arquivados no cartório do primeiro ofício da cidade de Bragança. Bom, vamos analisar aqui o ocorrido. Uma pessoa que mora em Paris, que tem sua vida toda lá, negócios, trabalho, amigos, resolve tirar férias e conhecer o Brasil. Até aí, a coisa mais normal do mundo. Porém, essa pessoa chega no Pará e nos primeiros dias lá compra do nada uma ilha e diz que vai ficar de vez, porque amou o lugar. Não vamos questionar a condição financeira de ninguém. É claro que aparenta que ela era rica, mas que o que eu questiono é o que... E a vida dela em Paris? Foi esquecida como se nunca tivesse existido? Não há relatos que ela tenha saído da ilha ou voltado a falar sobre sua vida, ou seus compromissos em Paris, ou qualquer lugar do mundo. Outras peculiaridades da Elizabeth é que ela gostava de caminhar nua na praia. Bom, nesse caso, eu tenho que ir em defesa dela, explicar que, dependendo do lugar da Europa, é super comum ficar nu na praia e de roupas íntimas nos parques tomando sol no verão,
que costuma ser escaldante e ninguém vê mal nisso. Outro hábito estranho da Elizabeth, esse sim não tem nenhuma explicação lógica, né? Ou minimamente plausível, é que a Elizabeth ela comprava diariamente entre 200 e 400 quilos de peixe fresco. Isso mesmo. Você não leu ou ouviu errado. Ela mandava entregar tudo na sua cabana na Ilha do Meio, onde ela morava sozinha. Isso intrigava todos na região. Mas os pescadores, eles não tinham coragem de interrogá-la sobre o destino do peixe, porque a quantidade comprada gerava uma receita diária que fazia uma diferença no fim do mês. E eles tinham receio de ela não gostar da intromissão e parar de comprar o peixe. A compra das quantidades absurdas de peixe era só a ponta do mistério que os moradores testemunharam. Elizabeth caminhava à noite em volta da ilha, sobre as águas, usando o seu longo vestido branco. Até aí, normal, porém sem afundar na água ou molhar o vestido. Então essas pessoas que não dependiam da venda do peixe para Elizabeth, com medo e não tendo nada a perder, começaram a fazer denúncias à polícia, mesmo sem provas. Ela foi chamada na delegacia pelo menos umas 3 vezes, e nunca nada foi comprovado contra ela, mas as denúncias e os depoimentos dos locais de que eles viam na ilha eram tantos e tão absurdos que a polícia começou a ter certeza de que algo estranho acontecia lá, mas não conseguiam encontrar provas. Foi aí que a Polícia Civil colocou a Polícia Federal no caso. Os federais investigaram a vida de Elizabeth e ela inclusive foi intimada a comparecer em Brasília, e ela foi. Mas o caso contra ela nunca saiu das investigações preliminares e foi arquivado por falta de provas. Os moradores, assustados com o que viam e vendo que a polícia não fazia o que eles queriam, partiram para o tudo ou nada. Denunciaram Elizabeth para os militares em Colares e contaram tudo o que tinham testemunhado. Essa nova denúncia chegou até o comandante Wirangê Holanda de Lima, e ele foi informado que a suspeita estava comprando grandes carregamentos diários de peixe para alimentar a guerrilha. E ainda disseram mais, que pelo menos 10 homens a visitavam regularmente e que quando esses homens visitavam, ocorriam durante a madrugada ou coisas estranhas, tipo ver várias luzes circulando o céu da ilha, além de fazer informações e evoluções aéreas, sempre no espaço aéreo da ilha. Isso era mais do que suficiente para que o comandante fosse até a ilha de surpresa, sem mandato ou qualquer coisa do tipo, pois ele estava protegido pela Lei de Segurança Nacional imposta pela ditadura militar. Mas o comandante, ao invadir a ilha, não encontrou nada, literalmente falando. Após fazer uma varredura na ilha, ele não encontrou nada além da cabana da Elizabeth, que era uma cabana desprovida de tudo. Não tinha ninguém, não tinha janelas, não tinha portas, não tinha mobília, não tinha sequer um copo, apenas uma cama e 2 cadeiras. Mesmo não encontrando nada, ela foi localizada na ilha poucas horas mais tarde e foi presa para averiguações. Chegando na delegacia da cidade, ela teria sido informada que seria entregue aos militares e nisso ela pediu para ir ao banheiro, onde ela foi escoltada por 2 policiais que colocaram ela em um banheiro, sem janela e com apenas a porta como saída, onde os 2 homens armados montaram guarda. Ela começou a demorar muito e eles bateram na porta sem resposta. Eles abriram o banheiro e ele estava vazio, dando numa fuga inexplicável. Com certeza esses 2 policiais ficaram como suspeitos de ajudar a Elizabeth na fuga, mas foi provado que eles eram inocentes. Elizabeth não sumiu de vez, ela pôde ser vista em 1985, quando houve um terremoto em Los Angeles, trabalhando como enfermeira e ajudando os feridos, e pouco tempo depois, na Coreia do Sul.
Depois dessas aparições da Elizabeth, a Interpol entra no caso. Por quê? Finalmente descobriram que o seu passaporte era falso e seu nome também era falso. Elizabeth Kminy-Berger era, na verdade, uma polonesa que tinha falecido em 1940 e teve a sua identidade roubada por essa mulher, que conseguiu enganar a Polícia Federal, a Polícia Militar, o cartório da cidade de Bragança, o Exército Brasileiro e, não menos importante, a Polícia de Imigração dos aeroportos, onde ela passou. Terminamos por aqui com essas perguntas. Quem era Elizabeth? O que tinha na Ilha do Meio que tanto interessou a ela? Quem eram as pessoas que iam até a ilha? O que ela fazia com até 400 quilos de peixe por dia? De onde vinha o seu dinheiro? Como ela conseguiu um passaporte capaz de enganar os melhores especialistas da época? O que eram as luzes que circundavam os céus da ilha? Como ela conseguia andar sobre as águas sem afundar e sem se molhar? Por que, ora, usava roupas que deixavam só as mãos e o pescoço à mostra, num calor escaldante, e do nada era vista completamente nua andando na praia? Por que usava roupas de enfermeira no terremoto de Los Angeles? E o que tinha lá que a interessou? Por que estava na Coreia do Sul? Se você tem respostas, informações ou teorias sobre esse caso e quer dividir com a gente, escreve para o Ataque ou para a SA, ou deixa nos comentários. Nós leremos tudo e talvez até possamos voltar aqui ao caso. Então, gente, até breve. Fiquem de olho a qualquer momento. Coisas estranhas podem acontecer. Um abraço.